Dia, boa tarde. Eu não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas, gente, nós estamos lendo a palavra de Deus para nos aprofundar mais a palavra de Deus. Êxodo. Gente, eu tava vendo ali o caso da mulher, né, que a Cláudia, que matou seu esposo e colocou no freezer. O sofrimento daquela mulher, tá? Eu me coloquei no lugar dela. Eu sofri muito nos meus relacionamentos conjugais. Eh, eu comecei a namorar namorar mesmo com 14 anos para 15 anos, mas aquele namoro assim, eh, à distância, dei um beijo. Eu tinha muito medo da minha mãe, porque eu tinha muitos problemas com a minha mãe. A minha casa, o meu lar era completamente, gente, de briga. Meu pai era alcoólatra, mas meu pai nunca bateu na minha mãe. Na verdade, o problema era minha mãe, que tinha umas mentiras, mentia muito. A minha mãe tem um problema de mitologia, ela mente muito, mitomaníaca. Mitomaníaca, aquela pessoa que mente e acredita na própria mentira. Minha mãe tinha muita vontade, nós éramos de família pobre e minha mãe trabalhava na casa dos outros e queria aquela ilusão para ela, de tipo, queria mais do que o meu pai poderia dar. Então, meu pai bebia muito, saía chateado. Aí o meu pai pagava aluguel, depois o meu pai conseguiu construir uma casinha, um barraquinho na frente da casa da minha avó, no lote da minha avó. Nós entramos para lá, gente, nessa casinha que ele fez na frente da casa da minha avó, que a minha avó deixou, porque nós fomos despejados pela minha prima, que tinha comprado a casa que nós estávamos morando de aluguel. Ela comprou a casa e de repente pediu que ia destruir a casa e fazer outra. Aí meu pai teve que juntar todos os bêbados, né? Não é bêbado, gente, é amigo, né? Aí meu pai bebia com os homens lá e agradeço a Deus pela vida deles, porque enquanto eu fritava a linguiça do Pedro Ramo, o meu pai dava cachaça e eles falou: "Não, Lúcio, pode ter certeza que eu vou ajudar você", porque meu pai já tinha feito a base da casa na frente da casa da minha avó, Judite. Aí nisso, eles eh, só ajudaram em tijolar, colocar os Eternite. A minha mãe ganhou uma porta usada, colocou a porta usada, colocou. A minha mãe ganhou também das mulheres que ela trabalhava para elas, né? Que minha mãe trabalhava aí de escrava empregada doméstica, sabe? Você ganha aí arroz, feijão, ganha uma coisinha ou outra, mas eles não te dão dinheiro. E meu pai era sapateiro, mas meu pai era muito econômico, ele me ensinou isso também, poupar para o amanhã, porque o amanhã não pertence a gente, né? Aí meu pai tinha um sonho, mas morreu. Ele guardava um dinheiro para um sonho que ele tinha, que era se mudar para longe da nossa cidade, para nunca mais olhar para a cara da minha mãe. Meu pai tinha um rancor, uma mágoa muito grande da minha mãe, no que se refere ela escutar os outros da rua e não dar amor, só escutar as pessoas da rua e fazer o que as pessoas da rua vão falar para ela fazer. E querer mais do que ela podia, e já nisso a minha mãe já não dormia com meu pai mais, né. Minha mãe dormia no sofá, meu pai dormia no quarto. Então eu fui crescendo num lar descompensado, aonde eu era mais velha, eu fui adotada, depois a minha mãe teve os 2 filhos dela mesmo com meu pai. Então, assim, eu era o para-raio de todo mundo. Meu pai começava a brigar com minha mãe, eu que separava a criança. Minha mãe começava a gritar com meu pai bêbado, eu que pedia para parar, porque meu pai, quando ele ficava bêbado, gente, se deixasse ele quieto, ele dormia. Então meu pai, ele discordava de algumas coisas que a minha mãe fazia, que era escutar os outros. Aí ela me xingava porque escutava os outros, me colocava para fora de casa. Meu pai, como a minha mãe não parava em casa, né, ficava na casa de um, de outro, que gente que tinha mais condições financeiras do que a gente. Meu pai mandava para casa da minha tia, irmã dele,
que lá, dos 6 aos 14 anos, eu sofri abuso sexual, que até hoje eles negam, mas a minha tia sabe que é verdade, que ela estava lá dentro, mas ela não quer, ela nega para ela mesma, né, uma negação que ela acha que ela vai levar no caixão. E o marido dela, me ameaçava de morte se eu falasse. Eu tinha 6, 7 anos, ele me dava um copo de cerveja, ele colocava as partes íntimas para fora, esfregava em mim, colocava a mão dentro da minha calcinha. Então ele fazia coisas horríveis comigo e eu tive que enfrentar isso, e enfrentar sem falar com ninguém, e enfrentar as brigas de dentro da casa, do lar dos meus pais, que não eram poucas, né? As desavenças eram muitas. Fui trabalhar de empregada doméstica, e aí que era essa mulher que era nossa, ela era antigamente nossa vizinha, que não gostava de mim, mesmo criança, nunca tinha feito nada, não gostava do meu pai, que também nunca tinha olhado para a cara dela. Eu acho que ela não queria que a minha mãe, a gente tirasse a minha mãe de lá como escrava dela, porque na verdade ela não pagava com dinheiro, ela dava assim, sei lá, um sofá velho que ela não queria mais, sei lá, dava umas coisas velhas que ela não queria mais para minha mãe. E a minha mãe sentia, sei lá, a gente até achava que ela estava apaixonada por essa mulher, porque não tinha condição, né? Minha mãe lavava, cozinhava, passava, lavava, limpava a casa, tudo em troca de coisas assim supérfluas, sabe? Algumas vezes, claro, ela mandava minha mãe fazer comida na nossa casa, dava um pouco a mais para minha mãe tirar pra gente. Mas minha mãe vendia salgado, minha mãe fazia salgado para fora, minha mãe pegava casamento para fazer a comida, mas mesmo assim minha mãe continuava lá e meu pai muito triste com a situação, porque meu pai já tinha feito a nossa casinha simples, mas não pagava mais aluguel, e meu pai pagava a água e a energia, e a minha mãe continuava nessa vida aí. E eu tive que enfrentar isso tudo, gente. Depois enfrentei um namoro que, quando a pessoa tá carente, ela aceita qualquer coisa, sabe? E os homens, tem homens que são assim, mais velhos, ele sabe que a pessoa é carente, sabe que a pessoa precisa de alguma coisa. Então ele começa o quê? Ele começa a, a falar, ah, não, vou te amar, eu vou te respeitar, eu vou cuidar de você, porque você nunca foi cuidada, você nunca foi amada de verdade, você não se sente amada pelos seus pais, você não se sente protegida por eles, e a falta de proteção é uma coisa que é horrível, né? Então eu senti aquela falta de proteção de alguém dizer, não, não faz isso com ela não pode, não faz isso com ela, senão eu te mato. Eu queria sim. E eu conheci um homem na cadeia porque um amigo meu foi preso, e que na verdade ele não era meu amigo, ele era namorado da minha melhor amiga na época, que também abusava de mim, mas eu ficava lá porque eu já estava acostumada com abuso psicológico. E aí ela me pediu para ir na cadeia, né? Me pediu não, me mandou, né? Ir na cadeia, levar marmita, porque o namorado dela era evangélico, tinha roubado uma empresa e ele não era acostumado a comer comida de cadeia. Aí eu fui com ela, conheci lá um homem que eu nem sei a idade dele, tava uns 8 anos preso, então eu tinha 15, 14, então ele devia ser mais que o dobro da minha idade. E ele começou a mandar cartinha para mim, me apaixonei por este homem. Quando ele saiu de semi-aberto, ele era assassino de aluguel, e não só assassino de aluguel, mas também como ele era traficante. Eu comecei a namorar com ele porque eu me apaixonei pelas palavras dele, pelo jeito de me proteger. Às vezes ele falava, não, eu não vou aceitar ninguém fazer maldade pra você. Não aceitava mesmo não, tá, gente? Só que era um homem também abusivo, né? Porque era mais velho, mas eu já estava acostumada com abusivo, sabe? Sabe quando aquela coisa de Estocolmo, que quando você fica refém ali, você a própria acreditando, né, que aquelas pessoas te amam, mesmo te abusando. Então, meus relacionamentos foram abusivos. Casei com um relacionamento abusivo, apanhei, ele já pegou faca para me matar, ele já falou que eu não servia nem para ser prostituta.
Ele colocava na cabeça da minha filha, ele coloca até hoje, que eu sou louca. Aí pra você sair de um relacionamento, os pais dele, a irmã acha que ele proporciona as coisas, sendo que ele me proporciona nada, né. Pra mim fazer o meu brechó, eu tive que contar, infelizmente, com mais abuso, que foi com um colega meu, ex-colega meu de trabalho, que virou meu amigo, mas era tudo abusivo, então eu chorava muito, eu chorava demais, porque ele sempre pedia alguma coisa em troca, então eu chorava muito, mas eu precisava daquilo ali, sabe? Quando você precisa, você já passou por tanta coisa na vida. E esse colega meu de trabalho, ele colocava currículo comigo nos lugares, ele me ajudava a procurar outro emprego, sendo que o pai da minha filha, com quem eu casei, não ajudava em nada, nada. Então, assim, é muito triste. Então, eu entendo que a Cláudia tenha matado o marido dela no momento de dor, no momento de revolta, no momento que ela falou: ninguém vai me ajudar a tirar esse homem da minha vida. E o único jeito é igual ela falou, gente. Eu vi ela falando lá no Beto Ribeiro, ela falando, ela dando entrevista pra ele, falou assim: era ele ou eu. Então, acho que ela tá muito mais feliz na cadeia, né, que vai levar um tempo de cadeia aí, mas o cara tá morto, não vai perseguir ela mais, não vai bater nela mais, do que, né, vai pegar uns anos de cadeia aí e vai ficar lá na cadeia, depois ela sai, vai viver a vida dela, Deus abençoe que dê saúde pra ela viver mais um pouco, sem esse tipo de relacionamento abusivo, né, porque se você é solteiro, continua solteiro, tá? Não tenha nem namorado, que hoje em dia estão matando mulheres e homens. Então, não tenha nem namorado, nem ficante. Beija na boca, não fala nem seu nome, nem aonde você mora e volta para sua casa. É perigoso até eles atrás também, né, gente? Do jeito que tá. Então, vamos aqui ler a palavra. Eu só tô dando um testemunho aqui para vocês. Tô viva até hoje, estou aqui, porque Deus me livrou de tudo isso. Teve uma vez que eu tava deitada, eu tava discutindo com ele, porque eu não estava aguentando mais trabalhar no emprego que eu estava, gente. Eu fiquei 22 anos lá, mas só que era muita humilhação, sabe? Era muita inveja de funcionário contra funcionário, mesmo ganhando pouco. Não era o suficiente, ganhando pouco, gente. Porque cidade pequena paga pouco, né? Mas você vive com pouco. Eu conseguia viver com pouco porque eu não era de viajar, eu vendia férias, eu nunca viajei para lugar nenhum assim, sabe? Eu não era de ir em restaurante, eu não era de ficar comprando coxinha, nada disso. Nem de roupa, eu sempre comprei roupa usada, por isso que eu tenho um brechó hoje. Então, assim, sempre que as filhas do pastor fazia brechó, eu comprava delas, bazar na casa delas. Porque brechó é uma coisa diferente de bazar, né, gente? Bazar as pessoas ganham a roupa, bazar faz em casa. O meu brechó, ele é microempresário individual, já é diferente, né? Então, assim, a gente supera, mas às vezes dá vontade de surtar e matar mesmo, gente. Então, assim, já tive relacionamentos abusivos direto com amigos que queriam fazer coisas comigo e eu não queria nada com eles. Aí eles me xingavam, me mandavam pro inferno, pro capeta, pro diabo, um monte de coisa horrível. Gritava comigo, achava que eu tava mentindo, que eu tinha outras pessoas. E sendo que nós mulheres podemos ficar sozinhas sim, e se você é sozinha, trabalha, minha filha, constrói sua casinha, sua, no seu nome, não coloca homem para morar junto com você, para você ter que dar 50% para ele depois do que você trabalhou, sabe? Vai viver sua vida, come arroz, feijão e ovo, beija na boca, vai para casa e ó, dorme na sua cama, faz o que você quer, porque hoje nem no passado e nem hoje. Vocês estão vendo aqui na palavra de Deus, né? Nós, mulheres, nós, infelizmente, não temos muito valor, não. Engraçado, né? Que homens, eles não enfrentam, né? Mas mulheres enfrentam, né? Isso é triste, né? Engraçado que você colocar um macho na frente dele, ele sai correndo. Porque quando eu colocava o macho na frente, ele saía correndo. Mas na hora de bater em mulher, de querer matar a mulher, eles querem, né? Se o macho vir e falar com eles, eles atendem. Eu acho que, sei não, gente, mas vocês podem me perdoar, sabe? Mas aqui é meu diário, né? Meus estudos.
Até um momento de desabafo. Acho que homem não gosta de mulher não, tá? Você acha que gosta? Sei não. Tem muitos que não gostam não. Gosta de homem mesmo. Então vocês viram aí que Jetro, no capítulo 18, o Jetro, o sogro de Moisés, no versículo 17 do capítulo 18, o sogro de Moisés, o Jetro, disse a Moisés, ao seu genro: Ô meu genro Moisés, o que você está fazendo não é bom não, hein? Porque Moisés ele ficava ali o dia e até a noite julgando as pessoas. Como julgando, Luciana? Às vezes eu tinha uma desavença com a minha vizinha, aí eu ia lá e falava assim: quem tá certo, Moisés, eu ou ela? Moisés consultava a Deus e Deus falava quem estava certo, né? E aí o Jetro, sogro de Moisés, deu uma ideia muito boa para ele. Falou assim: olha, no versículo 18, certamente, o Moisés, meu genro, você ficará esgotado, né? Muito cansado. Tanto você como esse povo que fica nessa fila de manhã até a noite com você, porque este é um fardo muito pesado, é pesado demais para você levar sozinho, Moisés, ficar dia de manhã até a noite aí aconselhando o povo. Então, no versículo 19, Jetro dá um conselho para o genro dele, Moisés. Agora escute-me, Moisés, meu genro, eu lhe darei um conselho. E Deus estará com você, ó. Você deve, meu genro Moisés, sim, servir como representante do povo diante do verdadeiro Deus, porque Deus escolheu você para isso. E deve apresentar as questões, né, de desavenças entre vizinhos, parentes, ao verdadeiro Deus mesmo, porque você conversa diretamente com ele. No versículo 20 do capítulo de Êxodo 18, ele fala: você, o Jetro fala, sogro de Moisés, você, Moisés, deve lhes ensinar os decretos e as leis para o povo israelitas e fazê-los saber o caminho em que devem andar e o trabalho que devem fazer. Versículo 21. Mas deve selecionar entre o povo homens capazes, que temem, que têm temor, que têm respeito a Deus, homens dignos de confiança, que odeiam o lucro desonesto, né, que roubam, né, que vai pedir dinheiro aí para aconselhar o povo. Será que o povo tinha dinheiro no deserto, gente? Será? E designá-los sobre eles como chefes de 1000 pessoas, chefe de 100 pessoas, chefe de 50 pessoas e chefe de 10 pessoas. Versículo 22. Eles devem julgar o povo quando surgir uma questão, desavenças, e trarão a você toda questão difícil. Se for difícil para eles resolverem, você resolve. Mas toda questão mais simples, briga de vizinho por causa de muro, essas coisas assim, você vai lá, ora a Deus e pede a Deus uma solução. Eles mesmos resolvem quem está certo, quem está errado, o que é justo, o que é injusto. Vai falar com eles, mas o mais difícil vai trazer até você. Para tornar mais leve o seu fardo, sabe, Moisés? Você está muito esgotado, você está muito estressado. E o povo também fica. Se você fizer isso no versículo 23, e se Deus assim lhe ordenar, se Deus, né, permitir que você faça desse jeito, do jeito que eu estou dando ideia a você, você poderá aguentar o fardo, sabe, Moisés? E todos voltarão para casa satisfeitos, porque aí vai ser mais rápido, né? Muita gente trabalhando para você, é igual você dar uma casa para você fazer. Você dá uma casa de empreitada. Aí o cara vai lá, eu quero 50 mil para fazer sua casa. O cara vai lá e contrata 20 homens. A casa vai sair em um mês. Um mês, porque são 20 homens trabalhando. Se for só 2, vai sair em 3 anos, não é? Aí vocês viram aí que no versículo 27, no versículo 26, assim aqueles homens julgavam o povo quando surgia uma questão mais difícil que eles não conseguiam resolver. Eles iam até Moisés, para Moisés consultar a Deus para resolver a questão mais difícil. Mas toda a questão mais simples, aqueles homens mesmo, chefes que Moisés e Deus, né, conversando, designaram ali para ajudar o povo, já
né? Já o povo ia para casa satisfeito, já julgava. Depois, no versículo 27 de Êxodo 18, Moisés se despediu do seu sogro Jetro, que teve fé em Deus, sabe? Fez até sacrifício para Deus, que surgiu o caminho para a sua terra, que seguiu o caminho para a sua terra, voltou para a sua terra. Ele nem era israelita não, hein? E os israelitas só reclamando de Deus. Agora vamos para o capítulo 19 de Êxodo, versículo 1. No terceiro mês, após a saída dos israelitas da terra do Egito, no mesmo dia, eles chegaram ao deserto do Sinai. Versículo 2. Os israelitas partiram da cidade de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto do Sinai. Israel, que é o povo que Deus estava tirando do Egito, acampou ali no deserto de Sinai, diante do monte Sinai. Versículo 3. Então Moisés subiu ao encontro do verdadeiro Deus, Jeová, e o chamou desde o monte e disse. Moisés sempre subiu o monte para conversar com Deus. Mas Deus conversava com ele embaixo do monte também. Falava, Moisés, vai para esse lugar, Moisés vai para aquele outro, Moisés faz isso aqui. Versículo 3. Então Moisés subiu ao encontro do verdadeiro Deus, deve ser no monte Sinai, Jeová. Não sei como você o chama, Pai de Jesus Cristo. E o chamou desde o monte e disse, Ô Moisés, Deus falando, Deus Pai de Jesus, falou com Moisés assim, ó, Moisés, isto é o que você deve dizer à casa de Jacó. Quem é a casa de Jacó? Povo de Israel, os israelitas. Porque Jacó já não se chamava mais Jacó. Quando ele lutou com aquele homem, ele falou assim, qual é o seu nome? Porque Jacó ganhou daquele homem, que ele falou que viu Deus face a face. Que na mesma hora que era um anjo, podia ser Deus, lutando contra ele. Deus luta, ele vence, né? Mas ele pode ter deixado Jacó vencer. Qual é o seu nome? Ele falou, Jacó. Ele falou assim, então agora o seu nome vai ser Israel. Então eu estou precisando de uma pessoa para me explicar aí que se era Deus mesmo, se era o anjo. Diz que lutou com um anjo, gente. Mas ele falou que viu Deus face a face. Não sei, né? Porque o anjo é representante de Deus. Mas anjo não vem mais aqui não, tá? Diz que anjo não vem mais não. Igual vinha antigamente não. O povo tá muito ruim para Deus mandar anjo aqui. Então, Moisés estava lá no monte Sinai e Deus veio falar com ele. Apareceu como eu assim? Não, gente. Deus aparecia, falava com a voz, sua voz. Moisés, isto é o que você deve dizer à casa de Jacó. Casa de Jacó é aquele povo todo, a descendência de Jacó, de Israel. Os israelitas são descendentes de Jacó. E comunicar aos israelitas. Versículo 4. Vocês, israelitas, viram com seus próprios olhos o que eu, Deus, Pai de Jesus, fiz ao Egito e como carreguei vocês, israelitas, sobre asas de águias e os trouxe a mim aqui no deserto. Versículo 5. Agora, se obedecerem fielmente a minha voz e guardarem o meu pacto, ele fala a voz, certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos, pois a terra inteira pertence a mim, que sou Deus, Pai de Jesus Cristo, sou Deus Jeová, Deus Javé, Deus Todo-Poderoso ou Único Poderoso, não sei como você o chama, mas ele é o Pai de Jesus. Versículo 6. Vocês, povo israelitas, se tornarão para mim, Deus Pai de Jesus Cristo, um reino de sacerdotes e uma nação santa, que é o povo de Israel, os israelitas. Existe Israel até hoje, existe amor. Essas são as palavras que você deve dizer ao povo israelitas, disse Deus, Pai de Jesus. Versículo 7. Moisés foi então convocar os anciãos do povo israelitas e lhes comunicou todas as palavras que Jeová, Pai de Jesus,
lhe havia ordenado, dado uma ordem. Versículo 8: E todo o povo respondeu unanimemente: Estamos dispostos, sim, a fazer tudo que Jeová, Pai de Jesus, falou para fazer. Moisés levou imediatamente a Jeová. Jeová estava escutando, né, gente? Mas mesmo assim ele quis falar com Jeová, Pai de Jesus. E Moisés foi lá falar com Jeová e disse a Moisés: Veja. E Jeová disse a Moisés: Veja, Moisés, eu virei a você numa nuvem escura. Eu vou vir até você numa nuvem escura, Moisés, para que o povo ouça quando eu falar com você. Eu quero que eles escutem que não é você que está falando por você mesmo, que eles acreditem que eu falo com você. Então eu vou vir numa nuvem escura. Sabe quando vai chover, fica aquela nuvem bem escura? Deus falava naquela voz: eu quero que o povo israelitas escute. Agora eu vou deixar eles escutarem a minha voz. Versículo 9 de Êxodo 19, Deus fala com Moisés que ele iria vir numa nuvem escura para que o povo israelense o escutasse quando ele falasse com Moisés, e também para que sempre tenham fé em Moisés, acreditar que Moisés realmente falasse com Deus, porque eles não estavam acreditando, estavam achando que era Moisés que estava fazendo tudo aquilo. Assim Moisés relatou a Jeová as palavras do povo. Versículo 10. Então Jeová, Pai de Jesus, disse a Moisés: Moisés, vá ao povo israelitas, povo de Israel, os israelitas, santifique-os hoje e amanhã, e eles devem lavar as suas roupas. Será que é orar, santificar? Tinha que lavar as roupas, ficar limpinho. Versículo 11. E devem se aprontar para o terceiro dia. Ficar pronto, ficar bem vestido. Porque no terceiro dia, Jeová, eu, Pai de Jesus Cristo, descerei sobre o monte Sinai, diante dos olhos de todo o povo. Está no versículo 11, no capítulo 19 de Êxodo. Versículo 12. Moisés, estabeleça limites para o povo ao redor do monte Sinai e diga ao povo israelense: tenha o cuidado de não subir ao monte Sinai, nem toquem na base do monte. Quem tocar no monte Sinai certamente será morto. Versículo 13. Ninguém deverá tocar na pessoa culpada. Versículo 13. Ninguém deverá tocar na pessoa culpada, aquela que morrer, né? Que tocar no monte Sinai, que Deus falou, não pode tocar no monte, não pode. Se tocar no monte, eu mato, morre. E a pessoa que tocar naquela pessoa culpada, que morreu, porque, ou, será que morreu, gente? Essa pessoa vai ser apedrejada ou transpassada com uma espada. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá, será assassinado, será morto. Mas quando soar a buzina de chifre de carneiro, eles poderão chegar ao Monte Sinai. Então tem que chegar na hora que Deus mandar. Não pode ir antes, senão vai morrer. Versículo 14 do capítulo 19 de Êxodo. Então Moisés desceu do monte até onde estava o povo e começou a santificar o povo. Será de que forma, gente? E eles, o povo, lavaram as suas roupas, que é o povo israelitas, que mora em Israel. Versículo 15. Moisés disse ao povo: aprontem-se, povo israelitas, para o terceiro dia, não tenham relações sexuais. Então, durante esses dias todos, antes de ir, eles não poderiam ter relações sexuais. Versículo 16, porque era impuro. Versículo 16, na manhã do terceiro dia, houve trovões, houve relâmpagos,
Uma pesada nuvem cobriu o monte Sinai e ouviu-se um som muito alto de buzina. Deus buzinou, hein? Será que é Deus? E todo o povo no acampamento israelense começou a tremer de medo. Versículo 17. Moisés levou então o povo israelitas para fora do acampamento ao encontro do verdadeiro Deus, Pai de Jesus. E eles se posicionaram, se colocaram em posição ao sopé do monte Sinai. Versículo 18. Todo o monte Sinai fumegava, gente, saía fogo, porque Jeová, Pai de Jesus, havia descido sobre o monte Sinai em meio ao fogo. E a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, de tanto fogo que tinha no monte Sinai, e Deus desceu no fogo. Está no versículo 18 do capítulo 19 de Êxodo. Como é que Deus desceu para que o povo acreditasse que era ele que estava falando com Moisés? Tivesse fé, acreditasse que Deus era todo-poderoso, Pai de Jesus, que só ele tem poder, estava ali falando com Moisés. Ele desceu no Monte Sinai, ele fez o povo não fazer sexo, lavar suas roupas, se consagrar até o dia e não podia tocar no Monte Sinai porque senão morria. E quem fosse ajudar aquele morto iria morrer também. Então, no versículo 18, todo o monte Sinai fumegava, porque Jeová havia descido sobre o monte Sinai em meio ao fogo. Tinha labareda de fogo e Deus estava lá dentro, hein? Ou Deus era o fogo? E a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte Sinai tremia violentamente. Nossa, parecia... Como é que chama aquilo, gente? Um vulcão, né? Como se fosse um vulcão tremendo, e aquele fogo, e aquela fumaça enorme. Pensou em Deus falando daquela fumaça? Meu Deus, misericórdia, que coisa linda. Versículo 20. E Jeová desceu sobre o monte Sinai, quando ele estava pegando fogo, sobre o cume do monte Sinai. Jeová chamou então, Moisés, 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 ao cume do monte, e Moisés, só ele pôde subir ao monte Sinai. Versículo 21. Jeová, Pai de Jesus, disse a Moisés, Moisés, desça e avise o povo israelense que não tente ultrapassar os limites, a fim de olhar para mim, Jeová, Deus, Pai de Jesus Cristo. Eu não quero que eles me olhem. Caso contrário, se eles olharem, muitos deles morrerão. Se olhar para mim, vão morrer. Será que Moisés conseguia ver Deus, gente? Será, hein? Versículo 22. E que os sacerdotes que se aproximam regularmente de Jeová, Pai de Jesus, se santifiquem, para que Jeová, Pai de Jesus, não os golpeie, não mate. Versículo 23. Moisés disse então a Jeová, Pai de Jesus, Senhor Jeová, Pai de Jesus, o povo israelitas, não pode subir ao monte Sinai, porque tu já nos avisaste, dizendo, estabeleça limites ao redor do monte Sinai e torne aquele limite sagrado. Versículo 24. No entanto, Jeová, Pai de Jesus, disse a Moisés, Moisés, vá, desça e depois suba de novo junto com seu irmão Arão, o seu irmão mais velho, mas não permita que os sacerdotes de Israel e o povo ultrapassem os limites para subir ao monte Sinai ao encontro de Jeová, de mim, Pai de Jesus, para que Jeová não os golpeie, não os mate. Versículo 25. Portanto, Moisés desceu até onde estava o povo de Israel, os israelitas, e lhes disse tudo que Deus, Pai de Jesus, mandou eles fazerem. Até a próxima.